Olá pessoal, vamos agora para a nossa 20ª aula de língua portuguesa destinada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos trabalhar um gênero textual diferente, né, dos gêneros que vínhamos trabalhando até então. A gente vai trabalhar com leis. Né? Muitos de vocês já ouviram falar que existem várias leis no nosso país. Né? Então, a gente vai ver também um pouquinho de concordância verbal e entender um pouquinho de como que funcionam aí os artigos de leis, como que eles vêm escritos nos códigos, nos estatutos, nos documentos que pertencem à esfera jurídica. Né? Então, tudo quanto é lei, deliberação, resolução, tudo que se trata aí da área do direito, a gente tem que isso tudo se circunscreve na jurisdição. Né? Então, faz parte ao campo jurídico. E é um pouquinho disso que a gente vai discutir. Então, o gênero textual leis, quais são as características? A área de conhecimento é o campo do direito, é de domínio jurídico, portanto, né? E os códigos de leis são compostos por artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Né? Alguém vai falar, professora, é artigo de opinião? Não, agora não são artigos de opinião que a gente vai trabalhar. Né? Quando a gente viu lá texto dissertativo, texto de opinião, aí às vezes vocês ouvem falar, produza um artigo de opinião sobre determinado assunto. Ou alguém está lendo um artigo de opinião. Não, agora a gente não vai falar desse artigo. Alguém pode pensar, professora, mas será que são os artigos definidos? Ou os as, ou os artigos indefinidos, uma, uns, umas? Não, não são esses artigos aí lá das classes gramaticais da língua portuguesa. São artigos de leis que contendo normativas, normas de conduta para nós, seres humanos, seguirmos, certo? Em todas as esferas aí. Alguns artigos são complementados por parágrafos, né? Então, o parágrafo não é mais aquele parágrafo textual que vocês estão acostumados. Primeiro parágrafo do texto, segundo parágrafo do texto, faz lá uma separação entre a margem do caderno e a linha, né? Faz um recuo no caso do texto estar sendo digitado aí no editor. Não, a gente vai ver os parágrafos que estão complementando os artigos de leis. Né? Os incisos, que são geralmente em números romanos, e as alíneas, que são em letras A, B, C, para complementar determinado artigo. Então, alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui para compreender um pouquinho, né, desse gênero textual, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi publicado na década de 90 e é um conjunto de normas e regras que se aplica aos adolescentes. Lembrando que adolescente, dentro da nossa legislação aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela pessoa que tem entre 0 e 12 anos de idade? Ou será que é aquela pessoa que tem entre 12 e até os 18? Né? Vamos pensando aí, o que é considerado adolescente? Entre 0 e 12 ou 12 e 18? Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ver o Código Penal Brasileiro, né? Alguns artigos aqui que foram selecionados, ou vamos comentar brevemente. A Constituição Federal, que é a lei maior, é a Carta Magna, né? Digamos que todas as outras leis que foram elaboradas, elas devem seguir o que diz a Constituição, né? Devem seguir ali a todos os pressupostos constantes na nossa Constituição Federal. E temos também outras leis que vocês já devem ser familiarizados, como o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Né? Todos temos regras para seguir aí no trânsito, quando estamos dirigindo e tal. Então, isso são algumas das leis que estão no Código de Trânsito, vocês também já conhecem, já ouviram, já escutaram aí os pais, os tios, né, falando sobre. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.090, que foi publicada na década de 90 e vigora até hoje. Teve algumas alterações, né, ao longo dos anos as leis vão sofrendo alguns ajustes, né, mas é a que prevalece até hoje. No artigo 2º, o Estatuto diz o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos. Adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, alguns casos que são considerados excepcionais,
né? Quando, por exemplo, vamos supor que o adolescente cometeu um ato infracional e ele tinha 17 anos e 10 meses. Faltavam 2 meses para ele completar 18 anos. E aí? O que vai acontecer com esse adolescente? Dependendo da gravidade do ato infracional, né, o juiz da vara da infância e da juventude pode determinar para ele lá uma medida socioeducativa na qual ele vai ter que cumprir além dos 18 anos. Então, de repente, daí ele vai ficar até os 21 anos com pena privativa de liberdade, dependendo da situação e da gravidade da ação infracional cometida. Então, por isso que diz que excepcionalmente, são exceções, né? Em casos de exceções, o estatuto será aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, certo? Aí tem um parágrafo único. Então, o que é o parágrafo único dentro de um código de lei? Né? Ele vai trazer um esclarecimento a mais no artigo, nesse caso o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, diz lá, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Professora, mas ele repetiu o que já havia dito praticamente no artigo? Verdade. Né? Ele trouxe ali as palavras, inclusive bem similares, se não idênticas, ao que já havia previsto o artigo 2º do Estatuto. Por que esse parágrafo único traz essa ênfase, né? Enfatiza essa ideia? Porque o legislador considerou necessário elaborar aí um parágrafo para poder reforçar os casos excepcionais nos quais serão aplicados aí o Estatuto, ok? Incisos. O que são incisos dentro de um código de leis? Então, a gente tem que os incisos, eles são geralmente marcados por números romanos, né? Então, eu trouxe aqui como exemplo o artigo 16, que diz assim, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Né? Então, todos temos liberdades, temos o direito de ir e vir, né? E isso está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, está expresso na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 88 e por aí vai. O que diz o inciso 1º? Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Bom, o inciso 1º do artigo 16º não se aplica a nós nesses momentos de pandemia, né? A gente sabe que nós não temos essa liberdade de ir e vir e nem de estar em logradouros públicos, né? Por quê? Porque nós temos aqui a ressalva, né? Há uma restrição legal, né? Tendo em vista que os governadores, os prefeitos aí lançaram alguns decretos proibindo as pessoas de estarem circulando nesse momento para evitar a disseminação do Covid-19. Então, temos o direito à liberdade de ir e vir assegurado pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, nós temos algumas restrições legais. Legais no sentido que está dentro da legislação, que está dentro da lei, por isso que é considerado legal, né, nesse contexto de gênero textual que estamos estudando agora. O inciso 2º diz assim, temos o direito à liberdade, à opinião e expressão. Aqui não foi feita nenhuma ressalva, ou seja, não tem nenhuma exceção, né? Só que é claro que nem todas as nossas opiniões nós temos o direito de expressar, de verbalizar, né? Seja desenhar, seja linguagem verbal ou não verbal, né? Porque dependendo da opinião, se ela fere a outra pessoa, se ela magoa a outra pessoa de alguma forma, se danifica, prejudica a imagem da pessoa, a gente corre o risco de responder um processo, né, de ser acionado no judiciário para pagar uma indenização, né? Então, a gente tem, sim, algumas ressalvas, né? Podemos expressar a nossa opinião com limitações, desde que a gente não fira o direito do outro, né, de existir, da liberdade dele de existir da forma como ele acredita que deve ser. Então, temos que tomar cuidado ao expressar essas opiniões aí. O inciso 3º do artigo 16º diz o quê? Temos o direito de brincar, né, no caso aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, se refere às crianças, aos adolescentes, de praticar esportes e divertir-se, né, no inciso 4º, no inciso 3º todas as pessoas têm direito de crença e culto religioso, né, hoje a gente estava comentando até uma situação, né, que nesse contexto de pandemia, alguns alunos que são adeptos de determinadas religiões são proibidos de assistir à televisão, não tem televisão em casa, e estão aí com um pouco de dificuldade para conseguir assistir às teleaulas, às videoaulas que estão sendo preparadas aí pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná.
né? E nesse caso, como fazer? Aí a escola vai ter que se organizar as atividades, imprimir para esse aluno ir presencialmente até a escola, enfim, para poder fazer essas atividades, né? E não ter nenhum prejuízo aí com relação ao ano letivo, né? Por quê? Porque ele tem o direito assegurado na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de crença e culto religioso, né? Os cultos religiosos, a gente sabe que também está tendo uma ressalva nesse momento de pandemia, né? Estão sendo proibidos aí por um decreto legislativo dos prefeitos e dos governadores para evitar a contaminação, né? Mas existem outras possibilidades, as pessoas estão aí se organizando online, né, por videoconferência, web, utilizando aí os recursos tecnológicos para poder se comunicar. O que mais? Temos o direito também de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, são aí alguns incisos assegurados no artigo 16 do Estatuto. A Constituição Federal, curiosamente, foi selecionado essa imagem foi selecionada, né? A imagem foi selecionada porque ela contém uma deusa cega. Por que será que o símbolo do direito, né, e a pessoa que elaborou aqui essa imagem, esse desenho, colocou ali a Constituição, né, uma deusa cega atrás da Constituição, e pendendo no lado direito e no lado esquerdo da deusa o símbolo ali da balança, né, do peso que mede a justiça. Né? Então fica aí a curiosidade para vocês pensarem. Por que será que uma deusa cega representa o símbolo do direito? Certo? Trouxe também aqui o artigo 140 do Código Penal Brasileiro, que diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O que isso significa? Injuriar alguém significa que eu ofendi a pessoa, usei palavras ofensivas, agressivas, que vão magoar essa pessoa. Essa pessoa pode me acionar no judiciário baseado no artigo 140 do Código Penal. E eu posso ser preso, né, se eu tenho mais de 18 anos, ou internado se eu tiver menos de 18 anos. Né, lembrando que para o adolescente é aplicada uma medida socioeducativa e ele é considerado interno no sistema socioeducativo. Para o adulto com mais de 18 anos é aplicado uma pena, né, e ele pode ficar recluso, ele pode ser preso, né, aí, num período entre 1 a 3 anos, além de ter que pagar uma multa dependendo da gravidade da injúria, né, da agressividade verbal, né, ou por escrito, ou ele cometeu lá um cybercrime, né, que são esses crimes que acontecem nas redes sociais. Escreveu alguma coisa falando mal de alguém ou acusando alguém de alguma coisa que a pessoa não fez, né, e danificou a imagem dessa pessoa. Então, se isso trouxer danos a essa pessoa, que é ali o interlocutor da mensagem, essa pessoa pode sim acionar no judiciário e receber uma indenização aí por danos morais, certo? Então, está aqui o artigo 140 que a gente trouxe, não somente para ver a questão do parágrafo 3º, né, para vocês entenderem aí a diferença entre artigo, parágrafo, inciso ali, né, que a gente já que está estudando aí os elementos composicionais das leis, mas para a gente aprender um pouquinho além disso, né? Tomar cuidado para não ser acionado também com injúria referente à raça, né, que são as discriminações raciais, o racismo e o preconceito, que a gente já viu nas aulas anteriores, lá naquele anúncio publicitário, aquele cartaz, que já deixava claro essa questão, né, de que o racismo ele é um crime inafiançável, né, não existe pagamento de fiança, não existe prescrição no tempo, ele é imprescritível de graça ou anistia. O que isso significa? Que se eu magoei alguém por conta da cor da pele, e essa pessoa foi magoada agora em 2020, e em 2026 ela resolve me acionar no judiciário e ela tem testemunhas, eu posso ser acionada, porque não prescreve no tempo, né? É uma lei que ela permanece. A partir do momento que a pessoa resolveu acionar, fazer justiça, né, quer que o agressor pague pelo que fez, ela pode a qualquer momento. Por isso que a gente chama de imprescritível, né? O que mais? Então, raça, cor, etnia, religião. Né? Religião também é uma questão que tem que se pensar muito, né, com relação ao preconceito religioso, porque está aqui previsto também no artigo 140, todas as pessoas, né, têm o direito de credo religioso, de terem as suas crenças, e isso deve ser respeitado por todos, certo?
Vamos fazer agora um pequeno teste, né, para ver o que a gente conseguiu aí se apropriar, né, quais os conceitos que ficaram aí disso tudo que a gente vem discutindo a respeito das leis. Questão 1, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá, primeira proposição. O gênero textual lei geralmente é utilizado para veicular por meio de rádio, TV e internet uma notícia. Será verdadeiro ou falso? Segunda proposição. O gênero textual lei apresenta estrutura própria com artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Um tempinho para vocês pensarem. Vamos ver, pessoal, então, quem que acertou essa questão? Olha lá. Então, marcou o falso lá, né? Na proposição que dizia, o gênero textual lei geralmente é utilizado para veicular por meio de rádio, TV, internet uma notícia. Não, essa alternativa não faz nem sentido, porque as notícias podem sim serem veiculadas por meio de rádio, de TV, internet, né, mas o gênero notícia tem outras composições, outros elementos de composição que nós já estudamos. E acertou quem marcou um verdadeiro para a proposição que diz lá, o gênero textual lei apresenta estrutura própria com artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Muito bem? Vamos para mais um testezinho então, galera. Olha lá. Leia a frase e marque um X na alternativa correta. As leis previstas no Código Penal brasileiro se aplicam aos adolescentes em autoria ou coautoria de ato infracional. Será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? Um tempinho para vocês pensarem.
Muito bem, pessoal, vamos ver quem acertou essa questão. Então, olha lá. Quem marcou ali, né, que essa alternativa, essa frase que diz ali as lei, houve um erro de digitação aqui, né, faltou o S, né, então são as leis, né, vamos fazer a concordância nominal correta. As leis previstas no Código Penal brasileiro, o Código Penal, será que legisla sobre a vida dos adolescentes no nosso país? Não, né, essa alternativa é falsa. Então, por quê? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe sobre as medidas socioeducativas aos adolescentes entre 12 e 18 anos, certo? Então, vamos agora fazer uma revisão e estudar um pouquinho mais sobre concordância verbal. Observe a frase. Gostaria que vocês marcassem C para a frase em que a concordância verbal está correta ou E para a frase em que a concordância verbal estiver errada. Primeira, o racismo e o tráfico de drogas é crime? Será que marco C ou marco E? Segunda, o racismo e o tráfico de drogas são crimes. Então, tendo em vista as regras de concordância, o que vocês marcariam ali, C ou E? Um tempinho para pensarem. Então, acertou quem marcou e a frase está errada quando afirma lá que o racismo e o tráfico de drogas é crime. Né? O verbo ser tem que concordar ali com dois núcleos do sujeito, que é o racismo e o tráfico de drogas. Se são dois núcleos do sujeito, então o verbo ser tem que ir para o plural. Né? Então, a questão 2 ali, a frase 2 que afirma que o racismo e o tráfico de drogas são crimes, está de acordo com as regras de concordância verbal ali correto. Né? Então,
Era essa a proposição que vocês tinham para pensar. Vou pedir para vocês relerem agora o segundo artigo do Estatuto, que diz assim: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E o parágrafo único do artigo 2º diz lá: nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Agora, uma questão a mais. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. A. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente segue idênticas leis do Código Penal? Será que as mesmas leis aplicáveis às pessoas que têm mais de 18 anos são as leis aplicadas às crianças e aos adolescentes? B. Para o ECA, a criança vai do 0 aos 15 anos de idade? Então, será que para o Estatuto da Criança e do Adolescente se consideram crianças as pessoas que têm entre 0 e 12 anos? A alternativa C. Em casos excepcionais, aplica-se o Estatuto até os 21 anos de idade. E a alternativa D. O adolescente sofre as mesmas punições e sanções que os adultos. Então, vamos dar uma pensadinha aí, pessoal? Vamos ver então, pessoal, quem acertou a mais essa? Essa estava fácil, né? Então, em casos excepcionais, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente até os 21 anos de idade. Essas são as exceções aí ao Estatuto. Nos casos normais, aplica-se até 18 anos, como a gente viu.
Ainda sobre concordância verbal, algumas curiosidades. O verbo fazer. Indicando o tempo decorrido, ele fica no singular. Então, às vezes é comum as pessoas dizerem, fazem anos que eu estudo nesta escola. Quando a pessoa fala isso, ela está pensando, bom, são vários anos, é mais de um, portanto é plural. Então, deve ser fazem anos que eu estudo aqui. Ops, mas aqui a gente tem um probleminha. Porque o que diz a regra de concordância verbal para o uso do verbo fazer? Se eu estou me referindo a tempo decorrido, ele fica no singular. Então, qual que é a flexão verbal do verbo fazer no singular? Qual é o correto? Faz anos que eu estudo e não fazem. Então, fazem anos está errado. O correto é faz. Outra frase. Hoje faz quase 40 dias que estudo à distância. Vamos pensar que alguém começou a estudar aí um pouquinho depois e fez essa afirmativa. Hoje faz quase 40 dias que estudo à distância. Alguém que perdeu essa aula vai dizer, não, você está falando errado. O correto é, hoje fazem 40 dias, porque são 40 dias, é mais de um dia, então é plural, o verbo tem que ir para o plural. Ops, não por quê? O que diz a regra? A regra diz que o verbo fazer indicando o tempo decorrido fica no singular. Então, está correto dizer hoje faz 40 dias que estudo à distância. Outras curiosidades ainda de concordância verbal. Quando o verbo fazer indicar ação, ele segue a concordância verbal. Então, se não está falando de tempo, não se refere ao tempo, então, por exemplo, a merendeira faz um lanche delicioso, que faz tempo que a maioria de vocês não experimenta, por conta de que estamos em casa. Certo? Se ela faz um lanche delicioso, então o verbo fica no singular, faz, é a flexão verbal correta. Agora, são vários lanches, ela faz lanche para vários alunos, então as merendeiras fazem lanches deliciosos, então vejam que vai para o plural o sujeito, o verbo, e estou me referindo a lanche, não estou falando de tempo decorrido e nem de fenômeno atmosférico, que é o nosso próximo aprendizado. O que diz lá ainda as regras sobre o verbo fazer? Quando indica um fenômeno atmosférico, um fenômeno da natureza, ele deve ficar no singular. Então, olha lá os exemplos. Faz dias ensolarados. Bom, em Curitiba, aqui na capital, sempre faz dias ensolarados. À tarde, de manhã, às vezes, faz dias nebulosos. Então, professora, mas não é fazem dias ensolarados? Porque dias é plural, Não. O que diz a regra? Estou falando de fenômeno atmosférico, Estou me referindo a elemento da natureza, ao sol, Então, nesse caso, o que diz a regra? O verbo também vai ficar no singular. Faz tardes tempestuosas, principalmente no verão. Às vezes fica aquele calor, o dia todo e no final da tarde aquela tempestade. Daí a gente diz, faz tardes tempestuosas. Não é fazem tardes. Por quê? Porque estamos falando de fenômeno atmosférico, de elemento da natureza. Então, sintetizando a regra. Se o verbo fazer se referir a tempo que já passou, tempo que já decorreu, que já passou aí, se ele se referir a fenômeno atmosférico, ele vai ficar no singular. Agora, nos demais casos, não está falando de tempo, não está falando de fenômeno atmosférico, então ele vai seguir a concordância verbal com o sujeito. Certo? Vamos para os exercícios, então. Questão 1. Relacione as colunas. A. Concordância verbal com o verbo ser. B. Concordância com o fazer indicando tempo. C. Concordância com o verbo fazer indicando a ação. Ou D. Concordância com o verbo mudar. Então, vocês têm ali as proposições e vocês vão fazer a relação com as demais colunas ali. Que ficou na primeira proposição. As leis mudam frequentemente, então qual letra vocês pretendem marcar ali? A, B, C ou D? E assim sucessivamente. Na segunda proposição, faz 30 anos de promulgação do ECA. Na terceira, as pessoas fazem justiça com as próprias mãos, o que não é recomendável, E na última, a Constituição Federal é suprema, ou seja, ela prevalece sobre as demais leis. Vocês vão fazer ali a relação entre as colunas, um tempinho para vocês pensarem.
Então, vamos corrigir, ver quem acertou aí, pessoal? Então, olha lá. Então, quem marcou ali, as leis mudam frequentemente, se correlaciona a letra D, porque existe a concordância com o verbo mudar. Essa daí era óbvia, né, pessoal? O verbo mudar estava ali presente, não tinha como errar. Na segunda frase, faz 30 anos de promulgação do ECA, se correlaciona com a letra B, concordância com o verbo fazer, indicando tempo, né? Quanto tempo faz que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado? 30 anos. Então, está falando de tempo. Por isso, ele fica no singular. Não é fazem 30 anos, é faz 30 anos. Na próxima, acertou quem marcou a letra C. As pessoas fazem justiça com as próprias mãos, o que é péssimo, pois passam de vítimas a réis, em muitos casos, né? E, na última proposição, acertou quem correlacionou a letra A, que diz lá, a Constituição Federal é suprema, e isso faz a concordância com o verbo ser. No singular, né, porque está se referindo ao sujeito da frase ali no singular, que é a Constituição brasileira. Muito bem, parabéns para quem acertou essa. A gente vai ler novamente aqui o artigo 16º do Estatuto, que diz o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro inciso, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Né? Então, vimos lá, logradouros são os espaços, os locais públicos. Espaços comunitários. O que é um logradouro público? Uma praça, né, um parque, então são espaços destinados ao público. A palavra ali, ressalvadas. Ressalvadas significa com exceção, menos as restrições legais. Restrições é aquilo que restringe, que não permite, certo? E legal é aquilo que está dentro da lei, né, nessa frase aqui, nesse contexto. No inciso 2º do artigo 16º, nós temos vimos o direito à liberdade de opinião e expressão, ressalvadas as que magoam as demais pessoas, né? Então, temos que tomar o cuidado que a gente já viu. Também o direito de crença e culto religioso, tá? Garantido ali no inciso 3º do artigo 16º. O direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, e de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, vamos tentar responder agora, com base nisso, a questão 2. Assinale a alternativa correta. O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura no inciso 2º que a criança tem direito à liberdade de opinião e expressão. Isso significa que, alternativa A criança pode falar tudo o que pensa, ainda que magoe o seu interlocutor com palavras racistas? B. A criança deve cuidar do que fala para não ferir outra pessoa, pois deve respeitar a dignidade do outro? C. O ECA protege as crianças, mesmo que cometam atos infracionais e não responsabiliza seus pais? Ou D. A criança pode decidir viajar sozinha? Um tempinho para pensar.
E aí, pessoal, como que estava? Fácil essa questão? Difícil? Vamos ver quem acertou aqui. Então, quem marcou ali a letra B, né, acertou. A criança deve cuidar do que fala para não ferir outra pessoa, pois deve respeitar a dignidade do outro. Essa não estava difícil, a gente já tinha discutido bem, né? Agradeço aí a participação de todos em mais essa aula. Parabéns mais uma vez por estarem se dedicando, né? Vocês agora estão aprendendo a se tornarem autodidatas, né? O autodidata é aquela pessoa que meio que aprende a aprender sozinha, né? Embora que a gente está tentando ficar juntos, né, aí por meio das tecnologias que temos, né, seja lá no ambiente virtual de aprendizagem, seja por meio das teleaulas, ok? Fiquem em casa então e gratidão por terem participado de mais essa aula.